Está no ar o Justiça em Questão, a revista eletrônica semanal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E nesta edição você vai ver: síndrome de burnout. Doença provocada por estresse pode determinar pagamento de auxílio-doença para quem tem o diagnóstico. Grupo de inteligência do Poder Judiciário, criado pelo Conselho Nacional de Justiça, se reúne pela primeira vez. É um grande prazer participar do grupo decisório do Conselho de Inteligência do Poder Judiciário no CNJ. Violência contra a mulher. Seminário qualifica magistrados e servidores que lidam com esses casos. A proteção à mulher, ela é para toda e qualquer mulher. E uma entrevista com a magistrada que preside o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar. A Constituição Federal, promulgada no ano de 1988, afirma no artigo 196 que a saúde é direito de todos e dever do Estado. A preocupação com esse tema também já tinha sido manifestada pela Organização Mundial de Saúde bem antes. Em 1948, a OMS realizou a primeira Assembleia Mundial e decidiu celebrar o dia 7 de abril de cada ano como Dia Mundial da Saúde. Uma oportunidade de chamar a atenção para a qualidade de vida e para a importância da saúde global. O Dia Mundial da Saúde 2021 tem como tema Construindo um Mundo Mais Justo e Saudável. A data é comemorada neste dia 7 de abril, há 71 anos, oficialmente desde 1950, 2 anos depois da criação da Organização Mundial de Saúde, OMS. A importância de uma data internacional para a saúde é de estabelecer o marco de reflexão para a consciência da necessidade das tantas medidas que são impositivas se quisermos ter uma vida digna. De acordo com a OMS, o conceito de saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não somente a ausência de doença ou enfermidade. No Brasil, além do Dia Mundial de Saúde, é também comemorado o Dia Nacional da Saúde no dia 5 de agosto, data de nascimento do sanitarista Oswaldo Cruz, responsável pelo combate à peste bubônica, febre amarela e varíola, moléstias infecciosas. Segundo a Constituição Federal de 1988, saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A pandemia em curso de Covid-19, segundo a OMS, aprofundou desigualdades em todo o mundo no acesso aos serviços de saúde, a moradia, alimentação e água tratada. O Brasil já ultrapassou 4 mil mortes diárias por Covid-19 e o total supera 337 mil. São mais de 13.100 casos registrados. Esse tema de saúde é não apenas relevante, ele é essencial. Nós temos um sistema de saúde que, com todas as suas imperfeições, é, sim, para a população em geral, o melhor de que se dispõe no mundo. Segundo, a dispensação de vacinas está ocorrendo. O ritmo ainda não é o desejado, mas está ocorrendo e as faixas etárias mais elevadas já foram imunizadas. Você já ouviu falar em síndrome de burnout? É uma doença causada pelo estresse extremo relacionado ao trabalho. O distúrbio tem repercutido muito nesse período de pandemia, principalmente junto aos profissionais que trabalham na linha de frente de combate à Covid-19. Em 2019, a síndrome de burnout entrou para a classificação internacional de doenças da Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, quem sofre com a doença pode requerer ao INSS auxílio-doença e até mesmo aposentadoria por invalidez. Foi uma crescente, né? Eu perdi 6 quilos e comecei também a não dormir, não comer, crise de choro, gastrointestinais também, nervosismo muito grande e agressividade. Esses são alguns dos sintomas que a Aline teve antes de ser diagnosticada com síndrome de burnout. A mineira, que é fonoaudióloga, servidora da Prefeitura de Aracruz, no interior do Espírito Santo, está há quase 1 ano afastada do trabalho por conta do problema. A pandemia e a sobrecarga no trabalho pioraram o quadro de saúde dela. Em março do ano passado,
por volta do dia 20 de março, suspendeu as atividades do centro de reabilitação, onde eu trabalho, por conta da pandemia. E aí, em maio, nós retornamos, uma equipe de fisioterapeutas e fonoaudiólogos. A síndrome de burnout ou síndrome do esgotamento profissional é um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionado ao trabalho. O problema é tão grave que, em 2019, a síndrome entrou para a classificação internacional de doenças da OMS. O distúrbio é muito comum em profissionais que trabalham sob pressão constante, como é o caso, por exemplo, dos profissionais da área de saúde durante esse período de pandemia. Uma coisa muito interessante é que, nesse momento, o profissional da saúde foi empoderado de uma importância que, durante um tempo, isso não estava existindo. Ser médico é uma obrigação, aquela questão de salvar vidas era uma obrigação. Agora não, agora ele vai para a luta. E ele mesmo está arriscando a sua própria vida. A legislação brasileira já contém a síndrome na regulamentação da Previdência Social como doença ocupacional, como explica esse advogado especialista em direito médico. Os direitos dos pacientes e dos profissionais envolvidos acometidos pela síndrome do burnout são os mesmos de qualquer outra doença, inclusive para fins aí de previdência social, de um afastamento temporário, uma aposentadoria por invalidez. Então, os direitos são os mesmos, as mesmas leis. Assim como qualquer outra doença, já que a síndrome é causada por estresse excessivo no trabalho, é necessária uma perícia médica do INSS para o afastamento do profissional. O advogado alerta que a síndrome compromete o rendimento do profissional e dos colegas de trabalho dele. Pode perder em níveis mais agressivos da doença, da condição, totalmente seu discernimento. Então, erros recorrentes podem acontecer por profissionais acometidos pela síndrome do burnout. Por isso, a necessidade de que a doença merece cuidado e tratamento. Começou os sintomas, lá na questão médica, viu que são sintomas de ansiedade, sintomas de depressão, e sugira um acompanhamento terapêutico, e indique para um psiquiatra que ele vai saber medicar de uma certa forma. Mediante isso, ele vai fazer um relatório, esse relatório vai para o trabalho da pessoa, ele pode ser afastado 15 dias, até a medicação começar a fazer efeito, e depois retornar esse trabalho com menos ansiedade. A Aline continua afastada do trabalho e faz tratamento com neurologista, psiquiatra, psicólogo e nutricionista. Ela está bem. Depois de tudo o que viveu, ela pensa em mudar de carreira. Mas a principal lição mesmo é reconhecer o problema e procurar ajuda. O seu corpo vai te dar sinais e você precisa comunicar para alguém. Mas eu me vi num estresse tão grande porque eu vi sem verdade. Eu me vi uma pessoa sem verdade. E quando tira a sua dignidade, você fala, não tem sentido. Aí eu pensei nessa amiga que mora aqui, que também é de Belo Horizonte. Ela, não, calma, Aline, onde você está? Ela encontrou comigo e me levou no médico. E no próximo bloco, as notícias do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais participou da primeira reunião do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. Esta é uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça e vai propor tratamento mais adequado para demandas repetitivas. A reunião realizada via videoconferência foi aberta pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Fux. Com muita honra e regozijo que eu abro essa primeira reunião do Centro de Inteligência do Poder Judiciário e oficialização da rede de centros de inteligência do Poder Judiciário. É a primeira reunião do Centro de Inteligência do Poder Judiciário, formado por 2 grupos, decisório e operacional, após nomeação no dia 10 de março por meio de portaria.
O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, integra o grupo decisório, composto pela ministra Maria Cristina Peduzzi, presidente do Tribunal Superior de Trabalho, pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça, Paulo de Tarso Sanseverino, além do presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o desembargador Gilson Soares Lemes, e outros 5 desembargadores de 4 estados e do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Já o grupo operacional tem 19 integrantes. O Centro de Inteligência vai ajudar a identificar e propor tratamento adequado a demandas estratégicas, repetitivas e de massa que tramitam na Justiça. O objetivo é ampliar a eficiência do Judiciário e estabelecer meios mais efetivos para a gestão dessas demandas. No momento em que o CNJ cria esse Centro Nacional, na verdade, ele está transformando essas iniciativas de diferentes tribunais em uma política judiciária para o enfrentamento das demandas de massa, das demandas estratégicas e, como colocou bem o ministro Fux, das demandas teratológicas. Cada Tribunal de Justiça vai criar um centro de inteligência interligado ao CNJ. Isto constitui uma perspectiva de efetivação dos preceitos constitucionais da segurança jurídica, da eficiência e da razoável duração do processo. É um grande prazer participar do grupo decisório do Conselho de Inteligência do Poder Judiciário no CNJ. Aqui em Minas Gerais, nós temos 2 ferramentas que vêm sendo utilizadas muito bem pelo nosso Tribunal de Justiça. Uma conhecida como Radar, que já é aplicada, inclusive, aí no Superior Tribunal de Justiça também, que é uma ferramenta pronta que lê o processo e indica para o usuário que ele é vinculado a um tema de precedente qualificado. Além dessa ferramenta, nós temos aqui o Ágil, que é uma ferramenta que detecta o desvio padrão de distribuição, exatamente para que se verifique eventual irregularidade na distribuição das ações, o que tem ajudado muito a Corregedoria Geral de Justiça a identificar e coibir essas demandas predatórias. O presidente do CNJ, ministro Luiz Fux, reafirmou durante a reunião online a importância do Centro de Inteligência para todo o Poder Judiciário. A ideia é estimular a resolução adequada de conflitos massivos ainda na origem e, assim, combater a judicialização indevida. Eu também anuncio que nós promoveremos uma caravana virtual, uma espécie de capacitação para os tribunais que estão instalando os centros de inteligência e iniciando as atividades, bem como para o aprimoramento daqueles que já contam com essa estrutura. A ideia realmente é nós promovermos um encontro a cada 15 dias para a troca de ideias entre todos os segmentos de justiça e aprofundamento de temas referentes a precedentes, demanda de massa, estruturação dos centros e outras medidas. Nós temos que aplaudir a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do nosso presidente, ministro Luiz Fux, com a iniciativa da implantação do Conselho de Inteligência do Poder Judiciário no CNJ e também a criação dos centros de inteligências em cada um dos estados, o que está sendo feito já aqui em Minas Gerais na próxima semana. E eu agradeço a todos pela participação e desejo que tenhamos, então, bons frutos com o nosso Centro de Inteligência. Você fica agora com as notícias do Judiciário Mineiro. O presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Gilson Lemes, visitou as dependências do Colégio Militar de Belo Horizonte. A instituição integra o sistema de ensino do Colégio Militar do Brasil e do Exército Brasileiro. O Colégio Militar atende mais de 600 alunos com 34 professores, entre militares e civis. O presidente Gilson Lemes também tomou conhecimento sobre as medidas de precaução colocadas em prática para evitar a contaminação dos alunos no atual momento de pandemia. O que nós podemos ver aqui é que existem diversas salas de apoio aos alunos, salas de aulas com espaços adequados, mesmo durante a pandemia, e uma disciplina muito grande.
E os juizados especiais em Belo Horizonte continuam em horário de funcionamento diferenciados devido à classificação da onda roxa no estado sobre os casos de Covid. O setor de atendimento às partes e advogados e a central de atermações terão atendimento mínimo presencial no horário das 11 da manhã às 6 da tarde, para recebimento e distribuição de eventuais medidas urgentes. As audiências presenciais ou híbridas estão canceladas. Serão mantidas apenas as audiências por videoconferência. Já o Juizado Especial Criminal manterá um servidor em regime presencial no horário das 11 da manhã às 5 da tarde. O juiz de direito Wagner Cavalieri, titular da Vara de Execução Penal de Contagem, doou 461 aparelhos celulares à Secretaria de Educação de Belo Horizonte. Eles serão entregues a alunos carentes da rede pública que não têm como acessar as aulas online por falta do aparelho. Os celulares foram apreendidos no presídio Nelson Hungria e não podem ser comercializados. A reparação técnica dos telefones foi feita por uma empresa paga por meio de verbas pecuniárias. A seguir, magistrados e servidores participam de seminário de qualificação para lidar com as demandas de violência doméstica e familiar contra a mulher. Um seminário organizado pelo Tribunal de Justiça de Minas se preocupa em elevar a qualidade do atendimento e processamento de casos em que mulheres são vítimas de agressões. Realizado em parceria pela Concive, a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e pela Escola Judicial Edésio Fernandes, o curso oferece qualificação para servidores e magistrados lidarem com os casos de violência contra a mulher que ainda acontecem na sociedade e que chegam à justiça. Durante o curso, magistrados e servidores que atuam nas varas de combate à violência contra a mulher foram levados a fazer uma reflexão sobre as causas das agressões que atingem inúmeras mulheres no Brasil. A punição pura e simples, ela, infelizmente, ela não consegue atender a essa situação complexa em que a mulher vive com o agressor e que muitas vezes essa mulher não quer separar dele, ela não tem nem condições de separar dele. O curso permitiu também que os participantes debatessem com as produtoras do podcast Praia dos Ossos, que reconstitui o assassinato da socialite mineira Ângela Diniz pelo companheiro Doca Street na década de 70. As pessoas não gostam de uma mulher bonita demais, sedutora demais, livre demais. Quanto mais a gente se informa, todo mundo, dentro e fora do judiciário, melhor. Melhor essas mulheres serão tratadas, melhor esses homens serão tratados. Tem que pensar no caso dos homens violentos também, porque jogar na cadeia e jogar a chave fora não é a solução. Nós todos, de alguma forma, já identificamos o fenômeno da violência doméstica e do feminicídio, de todas as violências, violência sexual contra a mulher, de todas as violências contra a mulher como um problema. Só que a gente se pega achando que somente um determinado tipo de mulher é que é uma vítima realmente digna da proteção da sociedade e do Estado. Um dos pontos levantados na narrativa do podcast foi o uso da tese da legítima defesa da honra pelo advogado do réu. Um resgate que a gente faz no podcast é de ver que isso não é nem produto do século XX. Enfim, é muito anterior a essa ideia de que o homem tem direito de defender uma honra dele que residiria na castidade da mulher, ou no controle dele sobre a vida sexual da mulher. Então, se fala assim, esses anos todos, enfim, faz mais de 40 anos desde esses julgamentos do Doca, mas a gente está falando de algo que é secular. Ângela Diniz morreu em 76, e foi no primeiro julgamento dela, ainda na década de 70, que esse tema se notabilizou. É pela tentativa de promover avanços que o debate sobre o podcast anima quem atua com direito e as produtoras do programa. A esperança que eu sinto é essa, de estar no momento presente, de estar com esse poder de evitar um desfecho trágico. Ainda hoje é preciso que se fale que, na verdade, a proteção à mulher ela é para toda e qualquer mulher. Independente das escolhas dela, do modo de se colocar no mundo, né? Até porque não cabe à justiça fazer esse julgamento moral, que é muito presente na violência doméstica.
Eu conversei sobre a tese de legítima defesa da honra com a juíza Bárbara Lívio, da comarca de Teófilo Otoni. A magistrada preside o Fórum Nacional de Juízas e Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. Eu recebo aqui para um bate-papo virtual a doutora Bárbara Lívio, que é juíza na comarca de Teófilo Otoni, representante da CONCIV, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e presidente do FONAVID, o Fórum Nacional de Violência Doméstica contra a Mulher. Muito obrigado pela sua participação, doutora. Eu que agradeço a oportunidade. A primeira das questões, para a gente comentar sobre a legítima defesa da honra, que passou por uma decisão aí do Supremo Tribunal Federal, é o seguinte: esse argumento da legítima defesa da honra, que tem sido utilizado para absolver réus de feminicídio, não soa um pouco discrepante em um país que tem leis tão modernas como a Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, ainda contar e discutir um instituto, uma coisa tão antiga? Infelizmente, Eduardo, não soa discrepante quando nós analisamos os nossos dados. Em 2020, aproximadamente 90% das mulheres que faleceram em decorrência de feminicídio foram mortas pelos seus companheiros. O Brasil ele está em um dos piores lugares do ranking mundial de violência contra a mulher. E a forma como nós construímos o que é ser mulher pode muitas vezes não auxiliar o nosso objetivo maior, que seja que as mulheres vivam. Por isso, apesar de nós termos a terceira melhor lei do mundo, temos práticas recomendáveis, práticas maravilhosas em todo o país, nosso Brasil ainda temos campeões em feminicídio. Em especial, violência contra as nossas mulheres e as nossas crianças. Então, com essa declaração de inconstitucionalidade do STF, o que muda exatamente na prática nesse combate à violência contra a mulher? Qualquer tipo de argumento que coloque a mulher em uma relação de objetificação, de coisificação, que retire dela o lugar de titular de direitos, será afastado, não será mais aceito no nosso ordenamento jurídico. Já existia um artigo na Lei Maria da Penha sobre isso, e agora o STF vem referendando uma conquista nos movimentos, inclusive dos movimentos feministas. Lembrando que lá por ocasião do falecimento da Ângela Diniz, mineira, nós tivemos o movimento Quem Ama Não Mata. O amor não é justificativa para a morte de ninguém. E qual o impacto dessa decisão do STF para a sociedade que assiste a esses crimes lamentáveis e também para o próprio Poder Judiciário? Que impactos isso provoca para esses dois campos? Para a sociedade, mostra que o nosso Supremo Tribunal Federal está em consonância com seus maiores anseios. Ele não tolera mais qualquer argumento, qualquer prática que coloque a mulher como um cidadão de segunda categoria, em uma relação de inferioridade, e que use o afeto para justificar mortes, para justificar violência. A decisão do STF, ela atende os anseios de uma nova ordem social, que acredita que todo mundo é igual. E para o Poder Judiciário, nós temos referendado que qualquer tipo de tese que diminua, que coloque uma situação de desvalor a mulher, não é mais tolerada dentro do sistema de justiça. E na sua opinião, doutora Bárbara, enquanto integrante do Poder Judiciário, existem aí outros argumentos ou brechas jurídicas que precisem ainda ser revistas no país? Enquanto Poder Judiciário, enquanto magistrados, é muito interessante que nós tenhamos um senso crítico sobre a nossa atuação. Em especial porque muitas vezes as práticas discriminatórias não advêm exatamente de uma lei em si, mas de um costume que relega a mulher em uma situação de inferioridade. Então, essa é uma das grandes pontos-chave de ser magistrado, de estar à frente de uma unidade judiciária, é esse. Nós estarmos atentos ao caso concreto. Naquele caso, a mulher está sendo tratada de maneira diferente apenas porque ela é mulher? Tem alguma construção cultural aí
e esteja colocando ela em posição de inferioridade? Então, sim, a nossa atuação para a igualdade entre homens e mulheres, ela é contínua. E cabe a nós, magistrados, sempre zelarmos por essa construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Nós tomamos conhecimento da criação de um grupo de trabalho junto ao CNJ para talvez analisar e atuar observando questões de gênero nas demandas de violência contra a mulher. Isso procede? Sim, Eduardo. No dia 2 de fevereiro de 2021, foi lançada a portaria do CNJ número 27. E o propósito dessa portaria é criar um grupo de trabalho interinstitucional com diversas pessoas, entre juízes e outros experts no tema de julgamento em perspectiva de gênero, com o propósito de elaborar pesquisas, estudos e propostas para um protocolo de julgamento em perspectiva de gênero. O Justiça em Questão fica por aqui, mas você pode acessar o nosso conteúdo no canal youtube.com/Justiça em Questão. Se tiver comentários ou dúvidas, basta enviar mensagem para o e-mail justiçaemquestão@tjmg.jus.br ou para o nosso WhatsApp. O telefone é 31 98462 1532. Um grande abraço para você e até a próxima edição.